muitas pessoas até desconsideram o que come quando não faz uma refeição sobre a mesa. Então elas acabam considerando que a refeição, tudo que ela come, é só quando ela senta e faz a refeição na mesa. E acabam não contando o quê? Os beliscos que acontecem ao longo do dia. Muitas vezes são alguns copinhos de café no trabalho, alguns belisquinhos aí ao longo do dia que a pessoa acaba não acrescentando aí no seu consumo alimentar. E isso, ao longo do dia, pode me dar uma diferença calórica bem significativa. E eu vou te dar um exemplo então. Imagina então uma pessoa que trabalha em horário comercial, por exemplo, das 8 às 17 horas. 7 horas da manhã, ela costuma fazer o café da manhã e ela come o que, por exemplo? Uma xícara de café com leite e um pãozinho com manteiga. Mas aí ela só vai fazer a outra refeição ao meio-dia, tá? Então, depois de 5 horas, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, depois de 5 horas, ela vai fazer a próxima refeição, que é o almoço. E no almoço, por exemplo, ela colocou lá 2 escumadeiras de arroz, uma concha de feijão, 2 colheres de sopa de farofa, 2 porções aí de proteína, de carne, suco e de sobremesa aquele chocolatinho. E no trabalho, ao longo da tarde, elas não comiam nada, elas só bebiam uns 3 copinhos de café e logo que chegava em casa, antes de fazer o café da tarde, ela acabava o quê? Comendo um punhadinho aí de amendoim. Digamos uma xícara aí de chá de amendoim. E às 18 horas ela fazia um lanche da tarde, em que comia uns 2 pãezinhos, uma fatia de bolo, uma xícara de café com leite e depois não comia mais nada ao longo do dia. Então não jantava. Muito bem, então vamos lá. Veja que no almoço a quantidade de alimentos até que estava, de certa forma, um pouco exagerado, né? Então, 2 escumadeiras de arroz, né? 2 bifes, a gente vê aí que a quantidade de fibras é muito pouco ao longo do dia. A gente não viu nenhum consumo de fruta, nem verdura, nem de legumes. E o que que acontece? Quando a alimentação é muito pobre também em fibra, faz com que você tenha o quê? O nível de sua saciedade seja menor. Então, consequentemente, o tempo que você vai começar a sentir fome é mais rápido. Aqui a alternativa para ela, o que que eu indicaria? Ela poderia então fazer um pequeno intervalo entre o café da manhã e o almoço, ou então fazer um café da manhã mais reforçado. Reforçado em quê? Em colocar alguma proteína. Poderia, por exemplo, de manhã tomar o café com leite, colocar o pãozinho, mas poderia acrescentar o quê? Por exemplo, algum ovo, um omelete, um ovo mexido, ou por exemplo, queijo. E também, dependendo aí, colocar uma porção de fruta. Com isso, a alimentação da parte do café da manhã seria também mais rico em proteína, mais rica em fibra e que com certeza ela teria um nível de saciedade maior e muitas vezes ela conseguiria diminuir a quantidade do que ela come no almoço. Bom, no almoço eu indicaria o quê? Para diminuir um pouco o arroz e, se possível, diminuir a farofa ou até mesmo não incluir com tanta frequência na refeição. Diminuindo também um pouco a proteína, colocando mais fibra, né? Por exemplo, uma salada, legumes. E muitas vezes aí o suco, se ele não for um suco de fruta natural, colocar ou beber uma água, colocar uma fruta aí de sobremesa. Não é que não pode comer um chocolate, não é que não pode comer a farofa, mas quando a pessoa pensa também que acaba comendo pouco, ele é muito relativo. Então, assim, a densidade, na verdade, o volume da farofa é muito pouquinho, mas o valor calórico é muito alto. Então, se você pensar umas 2 colheres de sopa de farofa, é como se ela comesse mais umas 2 escumadeiras de arroz, ou seria equivalente também a uns 2 pãezinhos aí a mais do dia dela. Também no trabalho, né, que ela não comia nada, só tomava aí uns 3 copinhos de café. A questão é, se o café for com açúcar, realmente, dependendo aí da quantidade de açúcar que ela coloca no café, ou às vezes o café já está adoçado, e dependendo do volume que ela acaba consumindo ao longo do dia, me dá uma diferença calórica. Na prática, se eu for pegar aí uma média aí de uns 2 copinhos de café,
caloricamente significaria aí até um consumo de uma porção de fruta. Mas veja que aí a fruta daria uma saciedade maior para a pessoa, mais nutrientes e fibras. Agora, se ela chega a consumir uns 4 copinhos de café, é como se ela consumisse umas 2 porções de fruta ou uma porção do carboidrato. Então, seria aí como se ela comesse um pãozinho, por exemplo. Agora, logo quando ela chega na casa dela, eu falei que ela comia um punhadinho de amendoim antes do café da tarde. Esse um punhadinho eu coloquei aí uma quantidade aproximada de uma xícara de amendoim. E de novo, em termos de calorias, uma xícara de amendoim ela vai dar algo em torno como se fosse mais ou menos umas 600 calorias, que se eu for pensar em equivalência, me daria algo em torno de uns 4 pãezinhos. Então, a quantidade, o volume é pequeno, mas o valor calórico é muito grande. E muitas vezes a pessoa não considera isso ao longo do dia. E às 18 horas, em que ela faz um café da tarde, depois no janta, vamos lá, ó, 2 pãezinhos, uma fatia de bolo, veja que acaba tendo o quê? Um excesso de carboidrato. E como eu falei, né? Então não é que a pessoa não possa comer um pão, um bolo, mas o que a gente precisa estar evitando é o quê? Fazer um excesso de determinado grupo de alimento. Então, no caso, ela está consumindo 2 pães e uma fatia de bolo. Acaba sendo realmente uma quantidade excessiva em uma única refeição. Isso vai fazer com que ela acabe fazendo uma liberação mais alta aí do carboidrato, consequentemente, claro, acaba dando um pico aí de insulina e, consequentemente, acaba havendo aí a maior probabilidade dela fazer reserva aí de gordura. Então, não quer dizer que o problema seja o carboidrato, mas é a quantidade da qual ela consome. E não adianta nada não jantar depois. É alguns pontos. Então, veja bem, então as pessoas normalmente acabam esquecendo, né, às vezes esses beliscos ou alguma coisa aí que acontece que ela acaba fazendo com que haja excessos alimentares. Então, aí o comer de 3 em 3 horas realmente para essa pessoa serviria também a ponto dela conseguir controlar melhor aí o que ela consome ao longo do dia.